Olá pessoal, olha, estavam com saudade dos vídeos, então mais um vídeo aí para vocês com o assunto desta semana, que é sobre o clima, né? Você sabe qual é a diferença entre tempo e clima? Então, para entender essa diferença é necessário compreender o que é cada um e quais são os fatores que condicionam esses estados atmosféricos. Vale ressaltar que apesar de designarem características a respeito das condições atmosféricas e complementarem, é um equívoco usá-lo como sinônimo. Clima não é a mesma coisa que tempo, são diferentes. Então, primeiro vamos para o tempo. O que é tempo? Basicamente, tempo corresponde ao estado atmosférico em um determinado local, de forma momentânea, né? Passa. Sendo assim, que tempo está sujeito a diversas variações, exemplificando pela manhã, pode estar frio, no período da tarde pode estar quente, à noite poderá também chover. Então, havendo a mudança de temperaturas em um curto espaço de tempo. Essas mudanças não se limitam apenas à temperatura, mas podem acontecer também com relação à umidade do ar, à ocorrência ou não de chuvas, enfim. Fatores como pluviosidade, chuva, umidade relativa do ar, nuvem, radiação solar, atuam diretamente nas condições atmosféricas em um determinado lugar, influenciando então o tempo. Essas variações de tempo, vivenciadas diariamente, podem acentuar-se em algumas épocas do ano. Há momentos do ano em que os índices de chuva pluviométricos estão bem elevados, assim como há períodos em que não há chuva em alguns locais. No caso aqui, este ano, a gente sabe que teve poucas chuvas na nossa região, não é assim? Há períodos em que as temperaturas caem bruscamente, melhor dizendo. Assim como também há dias de muito calor. E o que é clima, né? Então vamos, elementos do tempo. O que é clima? Os principais elementos do tempo primeiro, antes de responder essa questão, são os seguintes: ventos, umidade, chuva, temperatura. E clima, você já viu alguém dizer hoje, o clima está tão seco? Ou amanheceu com um clima tão frio? Bom, o emprego da palavra clima nessa situação está errado. Os estados momentâneos das condições atmosféricas refere-se ao tempo e não ao clima. Um clima é necessário uma análise durante um longo período para analisar e dizer o clima daquele lugar. Pode-se então dizer que o clima é um conjunto ou sucessão de tipos de tempos e seus elementos. Esses tempos são observados ao longo de estações do ano em um determinado local, durante um período de aproximadamente 30 anos. Então, vale ressaltar que se alguém diz: a cidade de Belém é muito quente e muito seca, essa pessoa não se refere ao estado momentâneo, pois para fazer essa observação precisou de uma análise de um longo período. Sendo assim, o clima da região em que se encontra a cidade de Belém é quente e seco, caracterizando o clima conhecido como tropical seco. Atrás vocês vão vendo imagens que referem-se a estes fenômenos naturais. Os elementos do clima. Assim, o tempo e o clima também é influenciado por elementos climáticos, que são manifestações atmosféricas que provocam alterações imediatas nas condições meteorológicas, que são eles: a radiação, a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade do ar. Na aula, a gente vai explicando sobre essas questões. Não são apenas os elementos climáticos que influenciam o clima, há também os fatores climáticos que correspondem às condições que provocam alterações ou que determinam os elementos climáticos, ou seja, são os fatores que condicionam as condições atmosféricas. São eles a altitude, a latitude, maritимidade, a continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas, a localização geográfica. Tudo isso condiciona essas modificações do clima. Então, a previsão do tempo é responsável por analisar e descrever as condições atmosféricas de um determinado local, simulando-as para dias futuros. Também, como o tempo é o estado momentâneo de uma atmosfera, podendo ser alterado por diversos fatores. A previsão do tempo é passível de erros.
Hoje, por exemplo, não estava nem previsto para chover e deu uma chuvadinha, né? Então, essa previsão é feita por meteorologistas que se baseiam em dados como ocorrência de nuvens, visibilidade, média de temperatura, pressão atmosférica, entre outros, para chegar às prováveis condições meteorológicas. Então, no Brasil, a previsão do tempo é feita pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, a CPTEC, que faz parte do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Já a previsão do clima procura analisar as condições atmosféricas para mais do que alguns dias, diferentes da previsão do tempo. E esse tipo de previsão objetiva prever o comportamento atmosférico. Então é a aula desta semana para vocês. Assistam esse vídeo para ficar bem mais afiado nos conteúdos. Até mais!